Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Hoje é domingo, eu estou com a pica toda, tudinha. Siga a continuar a resolver o exame de Físico-Química A do ano de 2015, primeira fase. Agora com a primeira questão do grupo 3, que é dividida então em duas linhas. Toca então no tema das ondas, mais concretamente do som. A pergunta 1 deste grupo diz-nos o seguinte: a figura 4 representa o ecrã de um osciloscópio, no qual está registado um sinal elétrico resultante da conversão de um sinal sonoro, cuja frequência é exatamente igual a 330 Hz. Bem, importa aqui em primeiro lugar falar o que é a frequência. A frequência é o número de oscilações por segundo. O número de voltas, se estivermos a falar assim de um movimento circular, é o número de voltas por segundo. No caso, estamos a falar assim de uma onda, é o número de oscilações completas em cada segundo, ou seja, isto pode-se registrar como unidades do sistema internacional em Hertz. Importa também saber o que é um osciloscópio. Um osciloscópio é um aparelho que faz então a conversão de um sinal sonoro para um sinal elétrico, e nós aqui neste gráfico que aparece na imagem do osciloscópio, nós temos aqui um gráfico que há de medir, eu vou fazer aqui assim um sistema de eixos, há de medir assim aqui no eixo vertical, ele vai medir uma tensão, uma diferença de potencial em função do tempo, ok? Que será assim o nosso eixo horizontal. Na questão 1.1 dizem-nos o seguinte: a base do tempo do osciloscópio estava regulado para, e temos aqui algumas opções, quantos ms é milissegundos por divisão. Bem, para nós percebermos isto, o que eles querem é saber qual é a unidade de medida em termos temporais. Nós temos aqui que cada tracinho, né, do quadrado, cada lado do quadrado há de equivaler então a uma divisão, né? Mas o que eles querem é que nós façamos a conversão destas divisões para unidades temporais. Bem, como é que se faz isto? Nós temos a frequência, né? Nós aqui com a frequência, e sabendo que a frequência é exatamente igual ao inverso do período, né? O período da onda é o tempo que a onda demora a dar uma oscilação completa. Se eu resolver esta igualdade em função do período, né, eu tenho que o período há de ser o inverso da frequência. Então, neste caso, saberei então que o período há de ser igual a 1 a dividir por 330 Hz, o que, efetuando os cálculos, obtemos 0,003 segundos. Né? O tempo mede-se em segundos. Bem, se eu tenho 0,003 segundos, convertendo isto para milissegundos, são as unidades que me aparecem ali nas opções de escolha múltipla, o milissegundo é a milésima de um segundo, não é? Então, se eu tenho 0,003, isto é a mesma coisa que ter 3 milissegundos. Então, reparem, nós com este valor da frequência percebemos que o período desta onda é exatamente igual a 3 milissegundos. Como é que nós vamos então descobrir aqui a unidade temporal deste gráfico? Muito simples, né? Vamos aqui observar, vamos prender a onda aqui assim, vamos fazer um corte na onda, de modo a apanhar o período. Então, por exemplo, se o período, quer dizer, a onda o período é o tempo que ela demora a fazer uma oscilação completa, então eu terei que ver aqui no gráfico uma oscilação completa. Eu vou prender assim aqui, né? A onda vai lá abaixo e sobe, e neste momento aqui teria então o meu período. Contabilizando aqui o período em termos de divisões, né? Eu tenho assim aqui uma, depois tenho duas divisões e depois tenho 3 divisões. Então reparem, se 3 divisões equivalem a 3 milissegundos, então é muito simples, quer dizer, uma divisão, né? Se eu dividisse aqui tudo por 3, uma divisão seria exatamente igual a 1 milissegundo. Por isso a base do tempo do osciloscópio estava regulada então para 1 milissegundo por cada divisão.
ok? Então a resposta aqui desta questão seria a opção B. Vamos então resolver a questão 1.2. Diz-nos o seguinte: se o diapasão for percutido com uma força de maior intensidade, o sinal elétrico registado no ecrã do osciloscópio terá então, e mais uma questão de escolha múltipla, falam-nos aqui do período, né? Falam aqui da relação entre o período e a amplitude. Bem, há aqui uma ideia importante, né? Há aqui uma ideia importante, é que a frequência é isto é importante, é mesmo importante, quer dizer, a frequência é uma característica da onda, ou seja, é uma característica da própria onda. Vocês não conseguem alterar a frequência se não alterarem a fonte de emissão. Ou seja, a frequência é uma característica da onda, depende apenas da fonte de emissão. Se a frequência depende apenas da fonte de emissão, e nós continuamos a falar aqui do diapasão, apenas vamos aumentar a intensidade do sinal, mas a fonte emissora é a mesma, quer dizer que a frequência é constante. E se a frequência é constante, como a frequência é igual ao inverso do período, não é? Então o período também será constante. Por isso aqui, neste caso, quer dizer, tem que ter o mesmo período. Se tem que ter o mesmo período, apenas como opções, ficaríamos reduzidos à opção C e à opção D. Agora, a intensidade do sinal está diretamente proporcional, está ligada à amplitude, de forma diretamente proporcional. Está ligada então à amplitude, ou seja, uma maior intensidade conduz a uma maior amplitude sem alteração do período. Eu coloquei aqui o gráfico porque vou fazer aqui um exemplo do aumento de intensidade, onde a amplitude aumenta. A amplitude é a distância, né, que vai ali da crista da onda até à posição de equilíbrio, é basicamente aqui a altura da onda, ou também aqui debaixo do ventre até à posição de equilíbrio. Isto é exatamente a nossa amplitude da onda. Se nós aumentarmos a intensidade, nós vamos aumentar a amplitude, mas mantendo o período, porque a frequência não muda. Se a frequência não muda, o período também não muda. É constante, né? A frequência é uma característica da fonte emissora. Então como é que eu poderia desenhar assim aqui um gráfico onde teria um aumento de intensidade do sinal? Sabendo que o aumento de intensidade conduz ao aumento de amplitude, eu, por exemplo, eu vou apanhar assim aqui uma oscilação completa. Vem por aqui e aqui, ok? Isto aqui assim é um período, quer dizer, uma volta. É uma volta completa. O aumento então de intensidade, eu ficaria com um gráfico deste género, quer dizer, aqui mantinham a zero. É como se fizessem, é como se isto não é mesmo. Imaginem que este gráfico seria modelado por uma função, né? E nós fazemos uma dilatação vertical ao gráfico. Ou seja, aumentamos as imagens mantendo as abscissas. É essa mesma ideia, ou seja, estes zeros vão se manter, o que vamos ter é uma amplitude maior. Ela iria, a amplitude aumenta, depois viria para baixo, teria aqui mesmo aquele zero, aqui em baixo também aumenta, né, com o aumento da amplitude, e depois teria mais ou menos assim uma onda deste género, depois iria também lá acima outra vez, né, e faria basicamente isto. Ou seja, o aumento da intensidade conduz ao aumento da amplitude da onda. Uma diminuição da intensidade conduz a uma diminuição da amplitude da onda, mas isto mantendo sempre a frequência. Esta ideia aqui é importante. A frequência é uma característica de cada onda, depende apenas da fonte emissora. Nada mais. Então aqui a resposta correta, maior intensidade, né? O mesmo período, mas maior amplitude. Sendo assim, a resposta correta seria a resposta D. Fico-me por aqui quanto a esta questão 1. Farei então, já de seguida, a segunda questão e também a terceira deste mesmo grupo. Então, até já.